Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez de forma remota para falar agora sobre o aleitamento materno, né? Sobre a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Assunto aí da disciplina de pediatria, beleza? Então, a infância, né, ela é uma fase de rápidas e intensas mudanças. É nesse período que a criança ela vai ter um grande desenvolvimento, né? No primeiro ano de vida, para a gente ter noção, o peso triplica, a estatura aumenta em 50% e a criança está num ritmo de desenvolvimento muito acelerado. Por outro lado, essa criança ainda está muito vulnerável também, né? Ela está nesse desenvolvimento, ela tem o que desenvolver, e exatamente por ela não ter desenvolvido, ela também é bastante vulnerável, né? Ela necessita de atenção e de cuidados especiais no primeiro ano de vida. E aí é uma fase, né, de rápidas e intensas mudanças, né? A gente está vendo aí no desenho a criança em desenvolvimento, começa ali a rastejar no chão, depois começa a engatinhar, é o período que vai tendo esse desenvolvimento motor, neurológico, da musculatura, e os sistemas também acompanham esse desenvolvimento, né? Todos os sistemas orgânicos. E nesse período essa criança ela tem que ter atenção prioritária, visando a prevenção de agravos, de sequelas e de morte, né? Que se não houver essa atenção prioritária, se não houver determinados cuidados, o risco de mortalidade é alto, né? Por falar nisso, a mortalidade infantil ela é o principal indicador da qualidade de vida e de saúde de uma população, né? Nós temos vários indicadores que dizem que nós temos uma boa qualidade de vida e, dentre eles, a mortalidade infantil é um principal, né? Então a meta de todo o país, né, de todos os países visando uma melhor qualidade de vida é controlar os números de mortalidade infantil, é permitir que menos crianças morram, né, nesse período de maior vulnerabilidade. E aí no decorrer da história nós temos observado que à medida em que diminui o aleitamento materno, as práticas de aleitamento materno, o que acontece com a mortalidade? Aumenta. Então, se diminui o aleitamento, aumenta a mortalidade infantil. Logo, né, essa informação ela nos leva à conclusão de que o ato de amamentar ele é uma prática protetora com relação à mortalidade infantil. Só amamentar, só dar o leite, só isso. Isoladamente, a amamentação ela diminui a mortalidade, nós vamos entender por quê, né? Falar um pouquinho, né, sobre o leite materno, né, um alimento biologicamente determinado. A gente está vendo aí cada animal amamentando na sua espécie. Tem um exemplo aí da zebra, dos leitõezinhos, né? Então a gente da espécie humana também deveria somente tomar o leite da nossa espécie, né? Porém a gente dominou sobre os outros animais, acaba que a gente toma o leite de outra espécie, mas nem sempre foi assim, né? Então, os animais eles ingerem, né, esse leite conforme a sua espécie. Culturalmente condicionado também o aleitamento materno, né? Ele, em qualquer cultura do mundo, no Brasil, no Tibete, em culturas indígenas, né, onde você for em qualquer lugar do mundo, né, vai estar instituído essa prática do aleitamento materno. E aí, através da história, né, a gente tem visto que o que era uma prática habitual, né, ela foi mudando, ela foi se modificando para uma prática de desmame, né, de descontinuidade da mama, da amamentação. E isso veio acontecendo, né, durante o século XX, e isso levou à elevação da mortalidade infantil, né? Houve um incremento aí do uso do leite de vaca in natura, o leite de vaca natural, aquele que é extraído direto do leite da vaca. E aí tem um desenho aí mostrando, né, como se a vaca começasse a amamentar a criança. Isso traz uma série de problemas, né, porque o leite da vaca, né, a vaca, se a gente for observar, ela é um mamífero bem maior do que nós humanos, então não é um leite adequado.
traz uma série de problemas, leva a quadros, né, por ser um leite mais forte, uma proteína, e pelo fato de o bebê estar em desenvolvimento, o sistema gastrointestinal do bebê ele não consegue digerir bem esse leite da vaca, né? Isso vai ocasionar naquele sistema gastrointestinal imaturo em problemas, em hemorragias digestivas. Essas hemorragias podem levar a quadros de anemia. Essas anemias podem predispor a outras doenças, a quadros diarreicos, infecções respiratórias. Então, tudo começa aí, né, no caso da criança que ainda está em desenvolvimento, nessa questão do uso de leite de vaca. Mesmo no adulto, né, essa prática hoje ela é muito questionada, né? A prática de a gente, apesar de ser muito comum, né, acho que todos nós, exceto as pessoas que têm alergia ou diferentes graus de intolerância ao leite de vaca, né, mas muitos profissionais questionam mesmo no adulto, né, se é benéfico realmente o leite de vaca, mesmo no adulto. E tem muita gente que é radicalmente contra o uso de leite de vaca. É polêmico, é um alimento muito comum, né, um alimento muito rico, porém, o que a gente sabe com certeza e não há dúvida, que na fase do desenvolvimento, que para a criança, sim, esse leite não é legal. Não é legal. Então a gente tem o leite materno e a gente tem fórmulas, né, que são alternativas na vigência de determinados problemas. E há incremento do leite de vaca, de leite condensado. Leite condensado para criança, sim, né? Durante um tempo aí houve propaganda, né? Hoje isso tudo é proibido, mas se incentivou, né, o leite condensado, fórmulas infantis e o uso de mamadeiras, né? E no século XX houve uma elevação aí da mortalidade infantil, um declínio da prática de amamentação por esse encorajamento, né? Tudo começa na política, então na propaganda. Então tem uma imagem aí, né, de uma propaganda aí, né, de leite condensado, né, dizendo vai uma madeira de leite condensado aí, né. Hoje a gente não vê mais isso, até porque é proibido, né, mas durante um tempo isso foi encorajado, né, outros tipos de fórmula, o leite em pó, enfim, né, fórmulas que não são adequadas na infância. E aí houve um declínio e houve um maior prejuízo para as populações em risco social. Então, em meados do século XX, vieram algumas pesquisas que trouxeram aí as propriedades do leite materno, né, dizendo que ele é perfeito, que ele é adequado para a criança, que ele tem uma série de nutrientes, que ele tem já várias substâncias que vão trabalhar na imunidade da criança. Então, é um alimento perfeito, né? É mamar ao peito, conforme diz a frase aí. Então, nós temos aí uma imagem mostrando, né, que os quadros de infecção e desnutrição, eles contribuem um com o outro, né? As infecções levam à desnutrição pela dificuldade de amamentação e a desnutrição enfraquece a pessoa para que ocorra a infecção. E ambos os quadros colaboram com a mortalidade infantil, né? Tanto as infecções, de um modo geral, sejam elas infecções intestinais, respiratórias, diarreia, coisas que nós vamos falar mais na frente, e o aleitamento materno ele entra aí como um fator protetor em todas essas situações, certo? Então, o aleitamento materno ele traz aí essa proteção em todas essas situações, em todos esses casos. Um recém-nascido tem apenas 3 necessidades essenciais: o calor dos braços maternos, a certeza da presença da mãe e o leite de seus seios. O leite materno satisfaz essas necessidades, né? À medida que a mãe amamenta, ela mantém o bebê lá no seu colo, então o bebê tem o calor do braço materno, ele tem a certeza e a proteção da mãe, né? Então tem toda uma questão aí afetiva, né? Do bebê se sentir protegido ali enquanto a mãe amamenta. Isso é muito importante também por esse aspecto afetivo. Então, na década de 70, né, vieram algumas ações básicas aí de priorização do aleitamento materno. Com isso, se obteve como resultado uma redução da mortalidade infantil, certo? Então, o aleitamento materno ele é uma prática capaz de reduzir em até 13% a mortalidade infantil.
Então, se vocês não aprenderem nada dessa aula, aprendam que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil, certo? E aí nós temos políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, né? Promoção, no caso, para capacitação de pessoas da comunidade para modificarem os seus determinantes de saúde e a qualidade de vida. Políticas públicas, né? Planos de incentivo e programas que vão incentivar a amamentação, como a Semana Mundial da Amamentação, o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Enfim, várias políticas aí que promovem o aleitamento materno, que lembram da sua importância, né, numa questão de sensibilização. De proteção, são políticas que se referem a normas e leis que facilitem o aleitamento materno e afastem fatores que possam prejudicar essa prática, né, como é o caso dessas propagandas que nós citamos, né, práticas de encorajamento a abandonar o aleitamento materno, né, introdução de outros alimentos, enfim, qualquer prática, né, que dificulte o aleitamento materno. Além disso, a licença maternidade, né, a garantia de creches próximas do trabalho da mãe, tudo isso são políticas, né? Quando você dá a licença maternidade, você dá um tempo e permite que aquela mãe amamente, né? Então são políticas, né? Se a mãe tiver que trabalhar, dificilmente ela vai ter condições de amamentar. Então a política ajuda na proteção da prática do aleitamento materno, né? Um apoio que se faz pelos profissionais de saúde, que somos nós, e por grupos especializados da comunidade, no acolhimento, na orientação e no auxílio às mães, né, nas necessidades que elas tiverem com relação à amamentação. Alguns programas aí, como a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, né, o método canguru, que vai possibilitar que a mãe esteja junto da criança, bancos de leite humano, Estratégia Amamenta Brasil, tem vários programas aí também que vão apoiar o aleitamento materno. Serviços de atenção básica devem estar organizados no seu processo de trabalho para acolher de forma adequada as famílias nas necessidades e dificuldades. Que necessidade, gente? A amamentação ela é muito bonita, ela é muito linda, né? Mas por muitas vezes acontecem uma infinidade de problemas. Que problemas? A queixa muito comum é a mãe dizer que não tem leite, né? Então existe a necessidade de você orientar, de você explicar que a sucção do peito vai gerar mais leite, né? Existe uma necessidade muitas vezes do encorajamento, né? Principalmente aí para as mães de primeira viagem. Então várias situações, problemas, rachaduras, infecções da mama, pega incorreta, enfim, uma série de situações podem se apresentar, né? E nós temos que estar preparados desde a fase de promoção, né, até um incentivo, até a ajuda nessas situações em que foi identificada alguma dificuldade para amamentar. Como é que a gente faz isso? No âmbito da atenção básica, né, a gente faz as visitas domiciliares, já no momento, no pós-parto imediato, né, durante o pré-natal já ocorrem essas orientações, já são identificadas essas fragilidades, essas vulnerabilidades, e na vigência que, na medida em que os problemas forem se apresentando, né, tem aí uma série de determinações para cada um deles. Então, os profissionais devem estar capacitados para reconhecer situações de risco para o desmame e orientar as mães e suas famílias no manejo da amamentação, né? Então, nesse ponto, a gente atua de uma forma mais próxima, né? Então, se houve lá alguma dificuldade, não está mamando, por que não está mamando? É alguma doença da mãe, né? Se a mãe tem um quadro de depressão, está rejeitando a criança, teve uma infecção da mama, né? Cada um desses problemas a gente vai buscar as melhores alternativas para que essa amamentação não seja descontinuada. E aí tem alguns impressos aí, né, algumas capacitações que podem ser realizadas, né, no âmbito da educação permanente também. Tem alguns cadernos e na verdade tem diversos materiais do Ministério da Saúde que orientam, né, sobre essas questões ligadas à amamentação, certo? E a alimentação complementar, né, o aleitamento completo ele deve ser seguido aí até os 6 meses, né, e complementado com alimento sólido pelo menos até 2 anos de idade. Então, o que isso quer dizer, gente? Que até o 6º mês de vida, o leite materno por si só, isoladamente, sem nada,
ele é um alimento completo. Sem nada mesmo, não precisa dar nem água para a criança. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, nem água ela precisa tomar, só o leite é suficiente. À medida que você introduz outros alimentos, aí surge a necessidade da água também, né, de ofertar a água. E aí vai depender da criança, né? Tem crianças que têm mais sede, tem crianças que têm menos sede, mas o fato é que após o sexto mês de vida, esse alimento ele passa a ser complementado por alimentos sólidos. Quais alimentos? Caldo de feijão, carne? Não, recomenda-se uma introdução gradual dos alimentos, né? Então esses alimentos eles têm que estar limpos, eles têm que estar higienizados, e aí recomenda-se a introdução aí de alguns cereais, leguminosas, né? Carne, ovos, frutas, tudo bem levinho, uma frutinha, iniciar aí com uma fruta de cada vez, né, com uma frutinha ralada, uma banana ralada, uma mamão ralada, e você começa a introdução destes alimentos, né, uma carnezinha já feita sopa, enfim, alimentos moles, e no começo a criança pode estranhar, né? A gente tem que ter em mente que todos esses alimentos são novos para a criança, então é a primeira vez que ela está conhecendo aquela sensação, aquele alimento, né? Então muitas vezes ela pode rejeitar, mas aí você, né, a missão é ir introduzindo aos poucos esses alimentos. Devem ser frescos, da época e livres de agrotóxicos. Hábitos alimentares saudáveis construídos nessa fase podem prevenir agravos na fase adulta. Então, uma boa alimentação na infância, né, vai garantir também uma vida saudável na idade adulta, né? Uma boa alimentação nessa fase é fator de prevenção de doenças na vida adulta, né? Isso já tem estudos que correlacionam essas variáveis. E aí tem algumas publicações de alimentação complementar, né? Guias alimentares de como as crianças têm que se alimentar. São guias grandes, né, para a gente trabalhar aqui nesse momento de forma remota, né, eles são um pouco inviáveis. A gente vai trazer aqui alguns exercícios, algumas situações que na qual vocês vão exercitar esses conhecimentos, mas quem for trabalhar já com essa situação, ou já atue, né, ou quem puder estar dando uma lida desses materiais também, eles são bastante enriquecedores. E aí, por enquanto, é isso, galera. Um abraço e até a próxima.